Bíblia Sagrada. Atos, capítulo 16, versículos 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. 2. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que eles observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. 6. E, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. 8. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. 9. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. 10. Assim que teve a visão, imediatamente, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis. 12. E dali, a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. 18. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. 20. E, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. 21. Propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. 22. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. 23. E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. 29. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. 33.
Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. 34. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e, com todos os seus, manifestava grande alegria, por terem crido em Deus. 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça, com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. 36. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, saíde em paz. 37. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora, às ocultas, lançar-nos fora. Não será assim, pelo contrário, venham eles e, pessoalmente, nos ponham em liberdade. 38. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. 39. Então, foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então, partiram.